todos com a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui no nosso café espiritual na presença de Jesus, amanhecendo o nosso dia falando com Deus, o nosso Pai, e também ouvindo as orações que nós fazemos por meio da sua palavra. Então nós obtemos a resposta de Deus quando lemos a sua palavra. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, quero te agradecer por mais um dia, que o Senhor continue operando em nossas vidas e falando ao nosso coração por meio da tua palavra. Fala, meu Deus, ao coração do amado ouvinte, que ele possa ser protegido nesta manhã por ti. Pai Celeste, nos guarda e nos protege no meio de tanta confusão no mundo. Ó Deus, que o Senhor venha nos guardar. Tu és o nosso pastor, Deus, e o pastor cuida bem do teu rebanho. Tenho certeza que nós estaremos protegidos, Senhor Deus, e guardados em Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 10, verso de número 11. Louvado seja Deus, 14. E nós vamos ler mais alguns versículos, aonde diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Ponto. Louvado seja Deus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, assim também como ele está dizendo para nós hoje, que ele é o nosso bom pastor. Louvado seja Deus. Ele é o pastor, o bom. Louvado seja Deus. Então, se ele disse que ele é o bom, ele é o pastor titular. Louvado seja Deus, o melhor pastor para cuidar de ovelhas, de pessoas. Louvado seja Deus. Ele continua dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. Ele coloca a sua vida em risco para cuidar do seu rebanho. E foi o que Cristo fez. Cristo, ele se doou, louvado seja Deus, pelas suas ovelhas. Ele não permitiu que nenhum das suas ovelhas, dos seus escolhidos, no caso, os 12 apóstolos, naquele momento que ele foi entregue por Judas aos soldados romanos, ele não permitiu que nenhum deles se perdesse. Porque está escrito na palavra que todos aqueles que o Pai me entregou, disse ele, de maneira nenhuma eles se perderão. Então, naquele momento, Jesus, ele não permitiu que as suas ovelhas fossem mortas junto com ele. Foi morto depois por conta da perseguição, mas no momento não. Na verdade, eles queriam acabar com todo aquele movimento que Jesus começou. Ele queria matar o líder e também aqueles que estavam acompanhando, porque assim extinguia de vez aquilo que Jesus pregava. E hoje nós vemos acontecendo no mundo a mesma coisa. Os homens, eles estão com os mesmos pensamentos de extinguir o evangelho, de acabar com os líderes, prendendo, mandando matar, ameaçando de morte, fuzilando, fazendo tribunal do crime contra o evangélico, e em alguns países isso vem acontecendo. O que é que eles querem? Intimidade, eles querem acabar, eles não querem que ninguém fale mais de Jesus. Por que esses homens pensam desta forma? Primeiro, eles querem ter um país completamente subordinado à sua liderança política. Então, o evangélico, nós como evangélicos, nós temos um rei, temos um Senhor, e nós temos a Bíblia para seguir. E a Bíblia, a palavra de Deus, não interessa a esses líderes mundiais. Eles não têm interesse nenhum de ouvir a Bíblia e nem ouvir falar de Deus. Porque isso causa o quê? Uma divisão no país. Uma boa parte não segue as suas ordens por conta que transgride a palavra de Deus. Então, as pessoas as ovelhas de Cristo, que querem obedecer a Bíblia, que declara que Jesus é o seu Senhor, para alguns líderes mundiais,
eles estão transgredindo. Então vamos fazer o quê? Vamos acabar com as igrejas, vamos fechar as igrejas, vamos prender esses líderes, porque nós não queremos saber desse movimento aqui. Então isso já começou lá na época de Jesus, no início lá da época de Jesus, e vem se estendendo. Na verdade, a perseguição, ela nunca acabou, é porque às vezes nós não lemos a Bíblia direito como deve ser lida. Quando a gente lê lá o Apocalipse, está lá escrito, né? Que o dragão perseguiu a mulher é a igreja. O dragão é Satanás. Então, desde o nascimento de Jesus Cristo, que Satanás persegue a igreja. Louvado seja Deus. Persegue a Jesus. Louvado seja Deus, por conta da promessa que Deus fez lá no Éden. Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um, tu ferirá o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça. Está falando do nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus nasceu, louvado seja Deus, o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo para matar Jesus. Mas Deus, por meio de sonho, tirou José e Maria com Jesus ali da Galileia, da Judéia, de onde eles habitavam ali, e eles foram para o Egito, até que o Herodes morresse para ele retornar. Então todas as crianças foram mortas por conta disso. Então a perseguição, ela existe. Essa guerra contra Deus, Satanás contra Deus, ela existe. Então todos aqueles que se posicionam do lado de Deus são perseguidos por Satanás. E Satanás usa homens ímpios que não temem a Deus e que não querem saber de Deus. Então essa perseguição, ela existe e ela está ganhando força. E a igreja de Deus está sendo perseguida e nós aguardamos que Deus cumpra a promessa dele de vir resgatar a sua igreja no meio de uma grande perseguição. E aqui a palavra de Deus continua dizendo em João 10, louvado seja Deus, fala do mercenário, no versículo 12, o mercenário que não é pastor. Existem muitos mercenários hoje, louvado seja Deus. O mercenário, ele faz a obra por dinheiro, louvado seja Deus. Ele não está se importando com a vida do ser humano. Ele quer tirar vantagem do ser humano. Né? Então tem se levantado muitos mercenários. O mercenário não dá vida por ninguém. O mercenário, ele faz tudo por ele mesmo. Isso é óbvio, né? Mas Jesus fazia pelo povo e o mercenário faz por ele. Então, quando você vê pessoas fazendo só por si, então está aí a prova aí. Aquele não pertence às ovelhas. Porque as ovelhas são de Cristo Jesus. Então os mercenários querem cuidar do rebanho de Cristo, mas ele não tem amor ao rebanho de Cristo. Vê vir um lobo, né? Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então o mercenário, por ser mercenário, quando ele vê o perigo, ele abandona o rebanho. Aí o lobo, que é Satanás, ele chega e faz o estrago dele no rebanho do Senhor Jesus Cristo. Porque o rebanho é de Jesus Cristo. Foi Jesus que nos comprou e nos remiu com o sangue do Cordeiro. Aí o versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. E Jesus reforça dizendo, eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Que coisa linda, né? Olha essa união aqui, ó. União da ovelha com o bom pastor, louvado seja Deus. Jesus está dizendo, louvado seja Deus, que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a ele. Louvado seja Deus. Você conhece a Jesus profundamente, meu irmão e minha irmã? Se não conhece, precisa conhecer. Nós precisamos conhecer esse Jesus maravilhoso, o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor de ovelhas. Louvado seja Deus. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Cada geração, Deus vai salvando pessoas. Essas outras ovelhas, que Jesus disse que ele precisaria ainda chegar até elas, elas vão ouvir a voz de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Então é por isso que foi nos imposto a pregar o Evangelho da salvação. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu sei que muitos não dão valor, mas eu dou muito valor à pregação da palavra de Cristo, à exposição da palavra,
mostrando biblicamente o que a Bíblia está dizendo. Louvado seja Deus. Então, existem outras ovelhas que não era daquele momento, mas que Deus estaria salvando por meio da pregação do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, porque a gente prega Cristo crucificado e ressuscitado. Então, quando a gente prega Cristo ressuscitado, ele começa a salvar pessoas. Quem salva é Jesus, não somos nós. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Então, Jesus, ele recebeu do Pai essa autoridade. Quando ele disse que estaria entregando a sua vida na mão dos homens para ser julgado e condenado à morte, mas que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, ele já tinha recebido essa ordem do Pai. Isso iria acontecer. Louvado seja Deus. E no versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário. Então não foi o sistema que tirou a vida de Cristo Jesus, né? O sistema religioso e o sistema político, né? Que tiraram a vida de Cristo Jesus. Tudo isso estava dentro do projeto de Deus. Louvado seja Deus. Alguém tinha que fazer o serviço. O cordeiro tinha que ser imolado. Então alguém tinha que fazer o serviço. E Satanás usou o sistema. O sistema às vezes é terrível. Às vezes até o sistema religioso é contaminado, né? Porque tem muita gente mal intencionada dentro dos sistemas. E então o sistema acaba sendo corrompido. Então tem sistema que é terrível. Impede até do Senhor Deus agir e operar. Porque o homem toma conta e diz aqui é assim. Tem pessoas que mudam a Bíblia. Tem religiões que mudam até as Escrituras, faz novas traduções, não aceitando a tradição dos apóstolos, dos profetas. Eles mesmos criam uma nova tradução de Bíblia, mudando vários textos bíblicos para ensinar o povo do seu jeito, não do jeito de Deus. Então, não são ovelha de Cristo. Minha irmã, meu irmão, você que me ouve nesta manhã, leia a Bíblia. Louvado seja Deus. Olha o que Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Procure conhecer a Deus. Louvado seja Deus. Talvez você conhece Deus somente de ouvir falar. E somente de ouvir falar, ninguém conhece a Deus. É muito fácil nós dizermos, Deus é amor, porque Deus é Espírito, porque Deus criou os céus e a terra. Sim, daí? Ele criou tudo isso, e daí? O que é que isso representa para você? Representa alguma coisa? Você conhece esse Deus? Ou você conhece esse Deus somente de ouvir falar? Às vezes nós ficamos com um conhecimento de Deus raso, muito raso, que não vai mudar nada na nossa história. Então nós precisamos conhecer a esse Deus de forma íntima, profunda, louvado seja Deus. Uma busca, tem que ser uma busca individual de cada pessoa, de conhecer, de querer conhecer a esse Deus, conhecer Jesus, louvado seja Deus, de uma forma profunda, louvado seja o nome do Senhor, para que a nossa vida venha a ser marcada por Ele, com experiências de fé. É isso que leva a pessoa a morrer, mas não negar a Cristo Jesus. É essa comunhão profunda com Cristo Jesus. Então é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, não, porque Deus é Espírito pessoal, plenamente bom, Criador dos céus e da terra, que seu santo poder criou, dirige, sustenta todas as coisas para a sua glória. A gente dá uma definição teológica sobre Deus, mas sim, daí? Isso muda você em alguma coisa? Então a gente precisa buscar a Deus, uma experiência profunda. Então Abraão, ele teve uma experiência profunda com Deus. Louvado seja Deus. Ele teve ali aquela teofania com Deus ali, teofania que fala de Abraão com Deus, quando Deus chama ele, Gênesis capítulo 12, e manda ele ir para uma terra distante, nem disse que terra era. E Abraão obedece a Deus e teve uma grande experiência com Deus. Deus farei de você uma grande nação. A sua geração será incontável como a areia do mar e como as estrelas dos céus. E Deus cumpriu em Abraão a sua promessa. Aí nós vemos também a ação de Deus na vida de Moisés, quando Deus fez vários sinais por meio de Moisés, o profeta Moisés ali, diante do faraó no Egito, para tirar o seu povo das garras do faraó. Nós vimos Deus agindo ali, nós vimos Deus agindo na vida de Elias, que marcou a vida de Elias. Ali, com sua capa, abriu o rio para o povo passar a pé. Louvado seja Deus. Eliseu também fez a mesma coisa depois que recebeu a capa de Elias. Experiência profunda de fé. Nós vemos Deus falando com os profetas de uma forma profunda.
Louvado seja Deus. E esses homens foram marcados. E quando Jesus entra na história, louvado seja Deus, Deus estava presente com seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. E muitos sinais e maravilhas Deus fez por meio do seu Filho, para que o povo acreditasse que ele era Deus. Isso marcou, muitas pessoas foram marcadas. Um cego de nascença, Jesus, ele criou o lodo com cuspe e deu a visão ao cego. Jesus, aquele cego ali, tem uma experiência profunda com Deus. Aquele homem que estava ali na beira da fonte, esperando alguém chegar para jogar dentro do poço, quando o anjo descia para fazer o movimento, aquele homem tinha vários anos ali, diante daquela fonte, ninguém jogava, porque ninguém se compadecia, todo mundo queria a cura. É como hoje a injeção da Covid-19, se deixar, é um passando na frente do outro, querendo receber a bênção primeiro, a injeção primeiro. Mas Jesus chegou ali e curou aquele homem sem precisar entrar na fonte. Aquele homem foi marcado. Aquele homem que estava de frente o templo Formosa, quando Pedro chegou no templo, louvado seja Deus, para adorar a Deus, que pediu esmola para Pedro. Pedro disse, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levante e anda em nome de Jesus. E aquele homem levantou e pulou e entrou no templo glorificando a Deus. Então são experiências que marcam a vida da pessoa e essas experiências que nós precisamos. Louvado seja Deus. Alguém diz assim, mas Deus não opera mais. Não opera na sua vida por causa da sua incredulidade, rapaz. Louvado seja Deus, mas Deus continua operando milagre na vida daqueles que creem. Creia, meu irmão. Louvado seja Deus. Creia, minha irmã. Você que está me ouvindo ou que vai ouvir esse áudio, creia em Jesus e verás que ele vai te responder. Ore a ele. Louvado seja Deus. Clame com fé. Não desista. Persista. Louvado seja Deus. Caminhe com ele e você verás que ele é o Senhor dos exércitos e que ele também quer operar maravilha na tua vida. Então aqui no versículo 17 de João 10 está escrito, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, Jesus tinha o poder de entregar a sua vida. Então, Jesus entregou e tomou de volta e está nos céus, assentado à direita de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Louvado seja Deus, Marcos 16, verso 19, que Jesus, depois que consumiu aqui a sua obra aqui na terra, ele foi recebido pelo Pai e assumiu a sua posição diante do Pai. Louvado seja a direita do Pai. Louvado seja Deus, intercedendo agora pela sua igreja, intercedendo pelo seu rebanho. Olha, nós não estamos só nesse mundo. Louvado seja Deus. Ainda que nós viemos a morrer, há uma promessa que Deus nos ressuscitará. Assim como Deus ressuscitou a Cristo Jesus, ele também vai nos ressuscitar. Então, Marcos 16, 19, assim está escrito. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Louvado seja Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais continuaram seguindo os apóstolos. Sabe por quê? Para os incrédulos que não acreditam que Deus faz milagre, porque o Senhor estava com eles. Eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia é a verdade. E a Bíblia vai dizer que Deus está conosco. Ele nunca nos deixou. Deus nunca abandonou seus filhos. O amor de Deus é tão grande que quando Deus retirou Jesus para os céus, louvado seja Deus, Jesus prometeu, olha assim, vocês não estarão sozinhos. Quando eu chegar diante do Pai, rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para que esteja com vocês todos os dias, até a consumação final. Louvado seja Deus. Então, Deus nunca abandonou a raça humana. Minha irmã, você que está me ouvindo nesta manhã, nesse café espiritual com o pastor Gerardo Adriano, quero dizer uma coisa para você. Deus nunca te abandonou. Às vezes somos nós que abandonamos a Deus, mas Deus nunca abandonou as suas criaturas. Nós é que às vezes queremos caminhar sem Ele, é diferente, mas Ele concedeu o seu Espírito Santo,
Louvado seja Deus, para que ande conosco, e é por meio do Espírito Santo de Deus, atuando em nossas vidas, que os milagres de Deus continuam acontecendo na vida de todos aqueles que creem. Então creia, meu irmão, e tome posse da palavra, e que Deus mudará a sua situação que você está vivendo. Eu estou dizendo isso com experiência própria. Deus fez algo tremendo na minha vida e vai fazer também na tua vida. Então, quando eu falo disso, eu falo com experiência própria. Eu estou dizendo que Deus é poderoso para fazer milagre acontecer na tua vida. Não importa se a situação parece perdida, é aí que acontece o milagre. Já fala milagre porque é algo que fugiu completamente do nosso controle. E quando nós oramos, Deus faz acontecer e o milagre acontece, porque Deus é o Senhor dos milagres. Tome posse desta palavra, porque eu tenho certeza que Deus estará te abençoando, te fortalecendo a tua vida, e tu serás vitorioso, vitoriosa, e cantará um novo cântico, porque o próprio Deus colocará um novo cântico na tua boca, para que você glorifique a esse Deus maravilhoso. Amém? Louvado seja Deus. Escreva no meu canal do YouTube, canal com o pastor Jogo da Velha, Gerry Adriano Souza. Se inscreva lá, ative o sininho para receber os vídeos que eu estou postando lá no YouTube, e você pode estar se alimentando da palavra de Deus. Fica com Deus, que Deus te conceda um ótimo dia e que você verdadeiramente consiga sair dessa situação que você está vivendo, e que você venha encontrar com Deus de uma forma poderosa, que o milagre aconteça na tua vida e que você seja muito feliz como eu sou feliz. Obrigado a todos e um bom dia.